Ontem assisti Corinthians e Cruzeiro pelo Brasileirão e adivinha? Adivinha qual foi o meu sentimento? Revolta, indignação? Eu vou te explicar melhor. Oi, eu sou a Jéssica Nanum, seja bem-vindo no canal. Se inscreve, deixa aí o seu alô, manda sua mensagem. Tô gostando de ver que você tá participando aqui junto comigo, mandando mensagem em todas as redes, pra gente trocar essa ideia, como eu digo pra vocês. E já se inscreve, já te convidar pra você se inscrever, porque o Corinthians não ganhou em Itaquera, então a gente vai ter que dividir esse sentimento um dia após derrota. Algo difícil, né? É sempre difícil gravar vídeos enquanto o Corinthians perde, porque quando ganha é tudo maravilhoso, a gente fica contente, todo mundo de bom humor, mas não ganhamos em Itaquera, era pra ter ganhado, tá, Corinthians? Acho que jogando em casa, eu sempre tenho a expectativa do quê? De vencer. E eu me pergunto o que passa na mente desses jogadores corintianos. Mas assim, hoje eu não vou cornetar tanto, só um pouquinho, você deixa? Só um pouquinho, porque o Cruzeiro não tinha tanta objetividade para chegar, tá? Eu vou falar do Neneca, Hugo Souza. Eu não queria falar dele, mas eu acho que vai ser necessário, porque as defesas foram meio esquisitas. Jéssica, mas estamos cheio de desfalques. Sim, vamos falar disso também. E falar, ô Diniz, de verdade, parabéns. De verdade, parabéns. Por que que eu achei que foi um parabéns para o senhor Diniz? Ele conseguiu pensar fora da caixa, mesmo com esse Corinthians recheado de desfalques. Não é para qualquer técnico, sabe? O bom profissional ele consegue ter soluções criativas. Mas eu fiquei pensando, falei, no início do jogo, falei, será que o Diniz vai conseguir fazer acontecer, mesmo com a ausência dos jogadores que são peça-chave, sabe, nesse Corinthians? Ainda tínhamos os nossos laterais, o Garrote estava presente, e que disponibilidade, né, do Garrote para jogar. Mas ainda assim eu vi que os desfalques, eles fizeram o Diniz sair de uma zona de conforto para conseguir trazer um jeito novo de jogar. Foi um time que conseguiu produzir, não teve timidez, né? Jogando em casa, a torcida maravilhosa, cantando, apoiando. E que festa bonita. Só faltou mesmo a vitória do Timão. Eu vi um ponto que eu quero aqui destacar contigo, o Garro arriscando a todo momento. E de novo o Gustavo Henrique, se a gente tivesse ganhado, eu ia chamar ele o salvador da pátria. Mas o Gustavo Henrique é de novo essa aposta que deu certo. E que golaço! Foi uma pintura! Foi uma pintura! Gente, na hora que ele estava ali no cantinho, lá lado esquerdo, eu falei, gente, da perto da pequena área, eu falei, vai conseguir fazer o gol. Fechei a boca, pá! Ele conseguiu fazer o gol, foi uma pintura. São esses gols cinematográficos que faz a torcida confiar no grupo. Eu falei, esse plantel é bom, esse grupo é bom. E aí eu vou te dizer um ponto que eu não queria cornetar o Hugo Souza. Vou te dizer, foram 2 gols, assim, defensáveis. Você não acha? Eu vejo que são 2 gols que o Hugo Souza tinha total capacidade de conseguir defender. Mas o erro ali, o ponto principal foi posicionamento. E essa palavra, guarda bem ela, posicionamento. Não foi só o Hugo Souza. Em vários momentos, o Alan, o próprio Garrote, que apesar de ter participado bastante, são erros de posicionamento, porque é comum, né? A gente tá cheio de desfalques, vai ser difícil. Mas ali o gol do Bruno Rodrigues, ele aproveitou, tá? Ele fez o gol na sobra. E nas 2 chegadas do Cruzeiro para fazer os 2 gols, o Hugo Souza, ele espalmou, deixou a sobra, e lógico que o bom atacante vai chegar e vai converter. E lógico, você tá falando, Jéssica, então você quer dizer que o Hugo Souza foi o principal responsável, sabe, pela derrota? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que se a marcação já tá chegando atrasada, vai dificultar a vida do goleiro. E os 2 gols que o Cruzeiro fez foram defensáveis. Eu acho que o Hugo Souza estava, sim, mal posicionado. Eu gosto demais do Hugo Souza, você sabe que ele é um dos meus protegidos desse masculino, assim como no feminino, eu também tenho gostado muito da Nicole no gol, mas apesar, né, a gente é muito fã da Lelê também, incrível, maravilhosa. Mas apesar desses desfalques, foi um Corinthians que produziu bastante. Ah, eu fiquei chateada, fiquei, né, a gente quer vencer, mas teve agilidade. Por isso que eu te disse que o Fernando Diniz conseguiu sair da caixa, sabe? Ele conseguiu pensar fora da caixa. A gente viu às vezes ali, principalmente no segundo tempo ali, no minuto número 5 do segundo tempo, a gente viu
o Corinthians tomando um contra-ataque. Corinthians, você vai tomar um contra-ataque do Cruzeiro? Ah, não, faça-me o favor. O Hugo Souza estava do chão, já tinha perdido o ângulo, eu falei, já vamos levar um outro gol. Por quê? Jéssica, está sendo pessimista? Não. Se o Hugo Souza está no chão, já está sem ângulo de fazer uma defesa legal. E considerando que a nossa primeira linha não estava ali junto, ajudando. Por isso que eu te disse, eu senti um grupo muito indeciso na hora de acompanhar a jogada, no 1 a 1, sabe? E aí eu vou te contar, eu tenho que elogiar Mateuzinho. Mateuzinho, gratidão. Por quê, Jéssica? O Mateuzinho, ele conseguia chegar ali, marcar a presença na hora que precisava. E dentro desse meio-campo do Corinthians, tinha a necessidade de um jogador corintiano estar por ali. Aproveitar que o Garrote saía para fazer essa construção ofensiva. Cara, ele arriscou, ele carimbou a trave. Eu falei, como que pode? O Corinthians não tá conseguindo converter, mas o Corinthians tá conseguindo produzir. Então não foi um jogo em todo, assim, sabe? Como um todo. Não foi um jogo péssimo. Já tivemos jogos piores deste Corinthians. Mas é um timão que vacilou nos detalhes. E é isso que me incomodou. Eu acho que a presença do Gustavo Henrique ajuda, eu tô mal acostumada. Duas coisas que eu tô mal acostumada. Corinthians feminino sempre goleando. Então eu quero sempre o placar positivo. Então, quando eu vi que a gente cedeu o empate pro Bahia, né, no feminino, eu já fiquei assim, meio com o nariz torcido. Falei, não gostei, porque eu tô acostumada a vencer nesse Corinthians feminino. Aí eu olho pro masculino, Gustavo Henrique me deixou mal acostumada, fazendo gol pra fiel torcida. De novo funcionou, só o resultado foi negativo, infelizmente. Só que é uma tomada de decisão muito tardia desse Corinthians. Quando eu falo que eles tomaram a decisão muito tarde, acho que o time talvez sentiu essa ausência das peças principais. O grupo sentiu os desfalques. E isso me preocupa, porque a temporada vai continuar e os lesionados vão demorar para voltar. Agora vamos lembrar um ponto aqui. O grupo precisava, mesmo com os desfalques, o quê? Entender que o que eles estavam construindo era bacana. Tinha um erro de passe aqui e ali, porque é normal, se você está jogando com mais velocidade, se você está tentando se lançar para o jogo, você vai errar. Mas ainda assim, essa agilidade, eles tinham que ter confiança, falar vai dar certo, vai dar certo. E eu não enxerguei essa confiança nesse grupo. Inclusive, estamos já preocupados com o Gabriel Paulista. Venha, né, oscilando bastante ali. Acho que a gente ficou meio preocupada também, até com o André Ramalho, a questão da labirintite. Mas é um Corinthians que marca presença, que não é só reativo. Ele consegue sim propor o jogo. E aí você fala, Jéssica, você é clubista? Não, não sou clubista. Você percebe que até o Carrilho, o nosso papi, Carrilho tem uma jogada ali de calcanhar ainda no primeiro tempo, por volta dos 21 minutos. E você percebe que mesmo os mais velhos, que às vezes são criticados pela torcida, né? Ah, ele não joga bem, ele não tem o desempenho que eu esperava. Ainda assim, ele conseguiu fazer uma jogada legal que sobrou para o Caio César. O Caio César arriscou essa jogada e finalizou nas mãos do goleiro. Então, às vezes, é um pouquinho de nervosismo que vai atrapalhar o arremate. Na hora de concluir a jogada, né? A jogada vem sendo construída, na conclusão, acaba deslizando. Mas, de verdade, eu ainda tô imaginando se o Garro tivesse feito o gol e não acertado a trave. Eu fico me perguntando porque eu vi alguns jogadores se dedicando mais, diferente de outros momentos que o Corinthians estava 100% completo. A gente vê nomes como Pedro Raul, Garro, Gustavo Henrique, conseguindo tentativas importantes. O próprio Gui também criou uma chance muito legal. É um time que arriscou. Ousadia, Corinthians, tá certinho. E de verdade, espero uma coisa. E eu fico me perguntando, se você também tem essa dúvida, eu espero que essa pressão, né, que a gente tá vivendo em Brasileirão, a galera já tava pensando em G5, mas calma, pé no chão, torcida. E quando a gente fala em pressão, espero que o grupo consiga diferenciar a pressão do Brasileirão com a pressão da Libertadores. Por quê, Jéssica? São dois torneios completamente diferentes. E quando a gente pensa em Brasileirão, vai ter que exigir um pouco mais de paciência, cautela. Os desfalques estão aí. Então, o Diniz vai ter que trabalhar o mental do grupo. Às vezes a gente pensa que é só o físico que é importante, o treinamento, o trabalho de carga.
que é essencial, né, o que previne as lesões. Até fiz um vídeo aqui no canal sobre essas lesões que o Corinthians vem enfrentando nos últimos meses, que também é um problema no Corinthians feminino, agora que o Timão das Brabas estão conseguindo se reequilibrar de novo, né, para ficar nas primeiras posições do campeonato. Mas esse masculino, a gente olha e fala assim: "Cara, eles têm que se organizar, tem que ter paciência". A frieza na hora da finalização tem que existir, mas essa paciência vai ter que ser cultivada jogo a jogo, ponto a ponto. E já estamos pensando em Rosário Central, Libertadores. A gente tá assim com uma mente, né, só a mente do corintiano tá daquele jeito, semana decisiva e lógico que a gente queria que o Timão tivesse vencido diante do Cruzeiro, para chegar com mais confiança, dar aquele ânimo. Mas Corinthians, são nas adversidades aí, nos desafios, que a gente também consegue crescer, que o Corinthians consegue apresentar resultado. Parece que dá um impulso, falar: "Calma, a gente está enfrentando problema desde 1910, agora vai dar certo". Esse espírito de luta vai ter que existir. Essa semana, então, colega, vai ser impressionante, mas eu tô confiante. Vamos pra cima, Coringão. Me segue pra gente conversar mais. Lembra, beba água e vai Corinthians.